Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Tirei um tempinho aqui, na hora do meu almoço, para gravar um vídeo aqui bem rapidinho. Vou tentar ser rápido na verdade, mas eu falo muito. Eu quero falar com vocês sobre culto racional e culto irracional. Ou o que significa isso, né? Culto racional e culto irracional. Para a gente entender um pouco de culto, até porque o texto que eu vou usar, que eu estou me usando aqui como base, fala de sacrifício vivo, né? Então, o que seria um sacrifício vivo, né? Na antiga aliança, né, a gente vê que os homens que praticaram esse sacrifício vivo, eles tinham que se utilizar muito da sua mente, do seu intelecto, para poder apresentar para o Senhor Deus um culto racional, né? Um culto inteligente, um culto que ele entendesse o que ele estava fazendo. E o Senhor Deus escolhia, né, tinha exigências, né, a respeito disso, né? O Senhor exigia um altar em específico em tal lugar, os animais, né? Tudo tinha uma sequência ali de coisas que precisavam estar em ordem para que aquele culto acontecesse de forma agradável a Deus, né? Os israelitas, por exemplo, quando eles começaram a celebrar a Páscoa, né? Eles tinham que pegar um cordeiro de um ano, né? Um cordeiro de um ano, sem mancha, sem defeito, um cordeiro puro. O interessante é que a palavra fala que eles tinham que observar o cordeiro por 4 dias antes do sacrifício, né? Antes de acontecer ali a realização da Páscoa, certo? E essa palavra, no caso de observar o cordeiro por 4 dias, significa que eles tinham que observar o objeto do culto 4 dias antes do culto, antes do sacrifício ser apresentado, entende? Isso me faz pensar que eu preciso, antes de eu ir cultuar a Deus em algum lugar, eu preciso de pelo menos 4 dias de observação no cordeiro, de observação na palavra, para daí poder fazer um culto a Deus, né? Eu vou me preparar então. Quando eu estou observando o cordeiro, eu estou me preparando para esse culto, certo? Bom, e daí? E daí, o texto lá de Romanos 12, não sei se eu vou conseguir me lembrar, diz assim, né? Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, irmãos, que vocês... rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto de vocês racional, né? O vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende? Então, com isso, o apóstolo Paulo, esses 2 versos, por exemplo, o apóstolo Paulo tá tirando de onde que ele está tirando essas coisas, né? Ele está resumindo as 7 festas de Deus que foi colocada lá na antiga aliança e colocou no corpo do homem, ou no corpo de Cristo, né? Mas que também aponta para o corpo do homem, entende? Então todo o rito, todo o sacrifício, aquele envolvimento que tinha na antiga aliança, né? Toda a exigência de Deus que tinha na antiga aliança a respeito do sacrifício, veio se cumprir tudinho no corpo do homem. Então agora o corpo do homem, o corpo do ser humano se torna um sacrifício vivo. Entende? Você é um sacrifício vivo, eu sou um sacrifício vivo perante a Deus, certo? Bom, e daí? E daí que os israelitas, né, eles tinham que conhecer muito bem os animais, né? Porque eles tinham que observar o cordeiro, né? Então existia uma exigência de trabalhar com a mente. Eu preciso conhecer perfeitamente o animal para poder apresentar a Deus, né? Porque Deus não vai aceitar qualquer coisa, né? Um sacrifício a Deus não é qualquer sacrifício, certo? Então, e daí, quando a gente vai cultuar a Deus, né? A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa conhecer o cordeiro para poder cultuar, para que esse culto se torne um sacrifício vivo. Você entende? Não tem como a pessoa, não conhecendo Deus, oferecer um sacrifício vivo a Deus, né? Sem conhecer Ele, entende? Um sacrifício santo. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, por exemplo,
em algumas adorações que é feita hoje, já há muito tempo na verdade, né? Mas nesta manhã o Senhor Deus trabalhou isso no meu coração. Algumas adorações que estão sendo feitas hoje nos cultos, algumas músicas que está na boca dos cristãos que estão dentro da igreja, está na boca de não cristãos, né? Está na boca do mundo as músicas, né? E são cânticos, entre aspas, né? Espirituais. Só que esses cânticos que está sendo cantado hoje são músicas elaboradas, né? Com um pé no mundo e um pé na igreja, entende? Uma parte tem palavra, outra parte está levado para o lado do emocional do homem, tentando cativar o povo, né? E é um culto para agradar homens, né? Não é ou melhor, é uma música, um cântico para agradar homens, né? Não é um cântico para agradar o Senhor Deus, entende? Então, diante disso, quando a pessoa, né, pega um cântico e começa a cantar essa música e diz, ela diz, ele diz, fui tocado por essa música, fui tocado naquele louvor, fui tocada naquele louvor. É provável que você foi tocado, é provável que ela foi tocada, mas Deus não foi tocado nesse louvor. Porque não houve observação antes no Cordeiro, não houve observação na palavra, não está à altura da palavra este louvor, entende? Então quando a pessoa diz que fui tocada, aí eu senti uma coisa muito forte naquele louvor. Nossa, o culto ontem foi uma bênção, o culto daquele dia foi uma bênção. Isso na linguagem dos homens, talvez foi uma bênção para os homens, mas será que foi uma bênção para Deus? Porque a palavra diz que aquilo que agrada o homem não agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus não agrada o homem, entende? Então de repente aquele culto que você sai dizendo, olha, hoje eu não gostei do culto, foi xoxo. Hoje a palavra, parece que eu estava sozinho no culto. Aquela palavra foi direto contra mim, né? Estão me perseguindo, não gostei do culto não. Esse culto, para mim, não gostei desse culto. De repente seja esse culto que agrade a Deus, entende? Quando o culto fala, né? Quando a palavra fala conosco. Então, meus queridos, culto racional tem a ver com inteligência, né? Pensamento. Quando eu vou prestar uma adoração ao Senhor Deus, eu preciso saber que tipo de adoração eu vou oferecer a Ele. Essa adoração é baseada na palavra. Não é baseada no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo. A adoração tem que ser baseada na palavra, no Cordeiro, entende? Essa é a adoração verdadeira. A adoração que é baseada nos sentimentos, a pessoa depende do sentimento. Quando a música começa a tocar, ela começa a chorar, começa a sentir arrepios e coisas, né? E até parece uma pessoa espiritual. Mas isso não agrada a Deus, né? Isso não tá, a palavra não apoia isso, né? Os homens, né? Os homens do Senhor Deus, né? Os profetas principalmente diz, né? Eles começam a escrever, eles dizem: veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o Senhor me disse tal coisa. Pela palavra, entende? Pelo Cordeiro. Agora a pessoa vai escrever música, vai falar de cântico. Deus falou comigo. Eu escutei Deus falando. Deus falou num tal louvor, por isso eu estou escrevendo. Mas você veja que os acontecimentos do mundo, né? Ou os acontecimentos da vida da pessoa que está movendo a pessoa, não é a palavra. Entende? Então o verdadeiro culto ao Senhor, ele é movido pela palavra. Não é movido por sentimento, não é movido por arrepios, ele não é movido por homens, né? Ou até mesmo impulsionado obrigatoriamente às vezes, né? Que às vezes a pessoa vai por obrigação, vai obrigado ao culto, né? Cultuar a Deus. Então o verdadeiro culto é aquele que é movido pelo Cordeiro, é movido pela palavra. A pessoa observa antes o Cordeiro, a palavra, né? Que é Cristo, e ela entende que precisa adorar a Deus. Essa é a adoração verdadeira. Não é aquela adoração que você vai, a Bíblia fica a semana inteira pegando poeira em determinado lugar lá jogada. Quando chega o dia de você ir reunir com os irmãos para ouvir a palavra, você bate a poeira da Bíblia e leva debaixo do braço. Chega lá, começa a fazer carinho na Bíblia. Nossa, minha Bíblia, não senta, cuidado com minha Bíblia, tá aqui minha Bíblia, cuidado, hein. Abana, não deixa nem mosca sentar, né? Parece uma pessoa espiritual. A mesma coisa para os músicos, né? No dia de culto, viola, guitarra, contrabaixo, teclado, todo cuidado, né? Pega com jeito, com carinho, né?
Ó, isso aqui não pode pegar, tá? Não põe a mão não, que é coisa santa. Isso aqui é coisa santa, santíssima. Não toca nisso, tá? Mas quando chega em casa, joga lá, deixa jogado. Agora tem outras coisas, tem outras prioridades, né? Violão, teclado, essas coisas que eu uso lá na igreja, durante a semana não serve pra mim, não. Eu tenho outras coisas que são prioridades na minha vida, né? Futebol, filme, novela, Netflix, WhatsApp, jogos. Isso é depois. Aí no dia do culto, opa, coisa santa. Daqui não rela não põe a mão não, que isso aqui é consagrado a Deus. Isso aqui é instrumento de Deus. Entende? Então isso é culto irracional, né? Culto irracional, né? Para não usar outra palavra, né? Você já sabe o que eu quero dizer com isso. Culto irracional. Então o verdadeiro culto que agrada a Deus é aquele culto que você faz sabendo o que você está fazendo. Muitas pessoas vão na igreja, vão no culto, levanta as mãos porque o pastor mandou. Canta porque o ministro está mandando cantar. Fica de pé, bate palma. Vira para o seu irmão do seu lado, vira para o outro lado e faz isso. Eu disse dias atrás que a igreja do Senhor, templo do ser humano, está sendo manipulada pelos homens, né? Mas ela nunca é movida pela palavra, né? Interessante isso, né? Por que ela não é movida pela palavra? Porque ela não está observando a palavra. Ela não está tendo um relacionamento com a palavra. Está tendo um relacionamento com as pessoas. E a palavra está ficando de lado. O cordeiro está ficando de lado. Então aquela observação sobre o cordeiro não está sendo feita antes do culto. Então quando não tem observação sobre o cordeiro antes do culto, o culto se torna irracional. E aí o que acontece no verso 2? Não sejam transformados, né, pelo padrão deste mundo, né? Não sejam seduzidos, né? Esse sistema não pode mover vocês, né? Mas o que acontece? A igreja segue o padrão do mundo. A igreja está sendo modelada pelo padrão do mundo. Por quê? Porque a igreja não está olhando, não está observando o cordeiro. Porque se a igreja estivesse observando o cordeiro, ela ditaria as regras e o mundo tinha que andar atrás da igreja. A igreja estaria no topo do ensino, da educação, ali da política, inclusive, né? Inclusive da política. Temos um presidente que se diz ser cristão, né? Mas algumas atitudes, algumas palavras deles não condiz. Entende? Por quê? Provavelmente, talvez, porque não está tendo uma observação no cordeiro. Então, quando a igreja começar a observar o cordeiro antes de agir, a igreja vai ser movida pela palavra, vai ser movida pelo cordeiro. E aí as coisas vão começar a acontecer como devem ser acontecidas, né? Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido essa reflexão. Espero que vocês tenham sido abençoados, né, com essa palavra. Que Deus possa estar trabalhando no coração de vocês, abençoando a família de vocês, a vida de vocês, o lugar onde vocês congregam, né, o lugar de reunião, né, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja habitando ali, no sentido de estar trazendo edificação para a igreja, corpo humano, ser humanos, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.